Bom, eu vou falar sobre a perícia médica, abordando principalmente os capítulos onde vai falar da perícia médica em si, as reflexões éticas sobre o trabalho dos médicos peritos, o perfil do perito médico, responsabilidade civil e penal do perito, também sobre os deveres de conduta do perito e do auditor, a perícia judicial, a semiologia pericial e, para finalizar, sobre a perícia médica previdenciária. Bom, a perícia médica, ela é todo e qualquer ato propedêutico ou exame realizado por médico com a finalidade de contribuir com as autoridades administrativas, policiais ou judiciárias na formação de juízos a que estão obrigados. Em sentido amplo, a perícia médica é o ato privativo do médico, podendo ser exercida pelo médico civil ou militar, desde que investido em função de que lhe assegure a competência legal e administrativa para tal. Tem a finalidade de contribuir com as autoridades administrativas, policiais ou judiciárias na formação de juízos para as questões que estão obrigadas. A perícia médica é uma sindicância de natureza médica que visa esclarecer fatos que interessam em um procedimento judicial ou administrativo. É um elemento de prova fundamental quando as normas, sendo elas penais, civis, administrativas, exigem um conhecimento médico para serem executadas. O ato pericial médico é um ato médico. O perito médico legista subjuga-se aos preceitos legais que regem a matéria a ser examinada. O perito médico legista deve obediência aos preceitos éticos da medicina. O trabalho desempenhado pelo médico legista é de natureza de médico pericial e não policial. E tem como finalidade produzir a prova, e a prova não é outra coisa senão um elemento demonstrativo do fato. O perito é todo e qualquer profissional especializado em determinados ofícios, artes ou ciências capaz de conduzir quem quer que seja a verdade, quando para tal é solicitado. O perito, em geral, não tem funções fiscalizadoras, mas a função específica no exame de documentos, objetos, pessoas. Na área médica, consiste no exame de pessoas ou cadáveres, com a finalidade de avaliar lesões, causas, quantificar sequelas e disfunções para fins de indenização, mensurar o comprometimento da capacidade laborativa em trabalhadores ou atestar a capacidade para o ato ou função. Normas do desempenho da função pericial. O perito judicial é o profissional habilitado e nomeado pelo juiz de um feito para opinar sobre questões técnicas de sua especialidade. A perícia, quando permite a profissões regulamentadas, será exercida por profissionais legalmente habilitados, requeridos ainda reconhecida idoneidade moral, capacidade técnica e experiência profissional. É dever do perito honrar sua função, seguido de preceitos do Código de Ética Médica. A indicação e a nomeação para exercer a função do perito devem ser consideradas sempre como distinção e reconhecimento da capacidade e honorabilidade do profissional. A importância da perícia médica o exame médico pericial ele vai buscar o enquadramento nas situações legais, o pronunciamento conclusivo sobre as condições de saúde e avaliação da capacidade laborativa, visa definir o nexo de causalidade entre a doença, lesão e a morte, doença ou sequela de acidente e a incapacidade ou invalidez física e ou mental. O acidente, a lesão, a doença ou acidente e o exercício da atividade laborativa, doença ou acidente e sequela temporária ou também sequela permanente, o desempenho de atividades e riscos para si e para os terceiros. As áreas de atuação profissional. A perícia médica ela pode ter atuação nas seguintes modalidades de trabalho: na atuação administrativa, judiciais, médico-legais, previdenciárias e securitária. Na administrativa,
Ela pode ser definida como sendo um exame médico pericial realizado no servidor público, regido por estatuto ou regimento próprio, contribuinte de um órgão previdenciário também próprio, de uma unidade administrativa, seja federal, estadual ou municipal. Portanto, destina-se ao servidor público, civil e militar, os quais são avaliados quanto à capacidade laboral mediante um exame pericial pelo órgão competente. Judiciais ou forense. A perícia médica judicial é o meio de prova realizada por profissional da medicina legalmente habilitado visando a informar e esclarecer alguma autoridade sobre o fato próprio de sua especialidade funcional, no interesse da justiça e da administração. As perícias forenses têm o objetivo de instruir as ações judiciais em curso que requerem a produção da prova pericial médica. Médicos legais. É um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça, ou um ato pelo qual a autoridade procura conhecer, por meios técnicos e científicos, a existência ou não de certos acontecimentos capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem. As previdenciárias. Tem por finalidade percípua, a emissão de parecer técnico conclusivo. Quando a avaliação da incapacidade laborativa em face das situações previstas na lei, assessora as procuradorias e juntas de recurso, com acompanhamento de processos judiciais, emitindo o parecer técnico em juízo, quando convocado ou indicado como assistente técnico do INSS, trabalha em conjunto com a fiscalização na identificação da presença de agentes nocivos nos ambientes de trabalho e estabelece nexo causal entre as doenças do trabalho, atua como um dos setores mais importantes da Seguridade Social. Securitária. Constitui o procedimento técnico diretamente ligado à medicina de seguros e ao ramo de seguro de pessoas. Faz avaliação de doenças pré-existentes, valoração de danos para indenização e avaliações excludentes de pagamento. Os peritos dessa área podem atuar como assistentes técnicos em ações judiciais. Agora sobre o próximo capítulo, que é sobre reflexões éticas sobre o trabalho dos médicos peritos. Na Previdência Social, muitas vezes o médico é visto como um instrumento de controle de benefício a ser concedido ao trabalhador contribuinte. O médico auditor, uma espécie do gênero médico-perito, se assim podemos classificar, é o que mais vezes se encontra em situações de conflitos éticos, em que interesses opostos são cortejados e o médico é utilizado como colchão entre interesses diferentes. O médico, como perito judicial, pode agir por solicitação do juízo ou como assistente das partes, antigamente chamados de peritos das partes. O perfil do perito médico. Exercer uma função, uma atividade, passa pela satisfação pessoal e profissional neste desempenho. Passa pelo reconhecimento afetivo e emocional, pelas condições ambientais, pelo retorno material que a instituição mantenedora oferece, pelo respeito, pela moral, pela autoestima elevada e valorizada, para que o profissional, juntando ao dom e ao perfil das condições dignas e satisfatórias de execução do seu trabalho, possa dele extrair a maior produtividade possível e gerar bons resultados em relação às metas que precisa atingir na execução da sua atividade. Atributos importantes ao perfil do médico perito de forma global. Bom, sólida formação clínica, mesmo não sendo a clínica geral em sua área de atuação especializada, precisa de um curso de especialização em medicina do trabalho e saúde ocupacional, um curso sobre especialização ou domínio de conhecimentos na área perícia forense legal, domínio amplo e atualização constante da legislação pertinente à sua área de atuação, seja ela forense, previdenciária ou médico legal. Também precisa de conhecimento de informática, pelo menos que possa nos oferecer aos sistemas habituais para a execução das suas atribuições.
Ele deve ser participativo e interessado nos treinamentos e atualizações ministradas pelo seu órgão gerencial, ser imparcial, isento de preconceitos, resolutivo e independente no seu sentido decisório. Deve elaborar laudos, relatórios, pareceres de forma clara, objetiva, resolutiva, concisa e coerente, com que irá, ao fim, concluir o modo de não deixar dúvidas ou questionamentos pendentes. Jamais se basear suas conclusões em suposições, probabilidades, possibilidades. A atividade médico-pericial não é lugar de eu acho que, pode ser que. Fundamentar seu trabalho em fatos concretos, situações objetivas, não dando margem à interpretação duvidosas e consistentes, é o que deve ser feito. Responsabilidade civil e penal do perito. Fundamentos na responsabilidade civil. A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa de reparar o dano causado a outro por um fato seu ou por um fato de terceiro, ou de uma coisa dependente dela. Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente à violação de um outro dever jurídico. Em apertada síntese, a responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. Deveres de conduta do perito. A partir do momento que o perito é nomeado pelo juiz, ele passa a ser considerado auxiliar da justiça, funcionário público ou serventuário eventual da justiça. Com isso, são-lhe assegurados não apenas direitos, mas, sobretudo, deveres, como um dos primeiros dos quais é agir com imparcialidade. Fundamentos da responsabilidade penal. A proteção da sociedade, mais precisamente a defesa dos bens jurídicos mais relevantes e fundamentais, constitui um conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os aplica. Responsabilidade penal do perito. Da incompatibilidade, impedimentos e suspeição do perito, assim como a área processual civil, é dever do perito abster-se de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal. Do dever de prestar compromisso, o perito deve-se buscar desempenhar suas atribuições com o máximo de zelo e cumprimento aos preceitos de desempenho técnicos e legais. Do dever de elaboração do laudo minuciosamente, o perito deve elaborar laudo, entregá-lo no prazo de 10 dias. Esse prazo também, porém, pode ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento do perito ao juiz. Deveres de conduta do perito e do auditor. As regras de condutas arguidas quando de uma avaliação responsabilidade ética e legal do auditor e do perito são relativas aos seguintes deveres. Deveres de informação. Neste tipo de dever estão todos os esclarecimentos que se consideram necessários e imprescindíveis para o correto desempenho da elaboração de uma auditagem ou uma perícia, particularmente se é mais complexo, de maior intimidade ou de risco-benefício discutível. Deveres de atualização profissional. Para pleno e ideal exercício da atividade de auditoria e perícias médicas e médicos legais, não se exige o facultativo apenas uma habilitação legal. Deveres de obtenção de abusos. Deveres de abstenção de abuso. É necessário também saber que o médico auditor ou perito agiu com cautela devida e, portanto, descaracteriza de precipitação, de inoportunismo ou insensatez. Deveres de vigilância, de cuidados e atenção. Na avaliação de um ato profissional, numa ação de perícia ou de auditagem quanto à sua legitimidade e licitude, deve estar isento de qualquer tipo de omissão que venha a ser caracterizada por inércia, passividade ou descaso. Decálogo ético do perito e do auditor. São esses os postulados éticos. Evitar conclusões intuitivas e precipitadas, falar pouco e em tom sério,
Agir com modéstia e sem vaidade, aprender a ser humilde. É manter o sigilo exigido, ter autoridade para ser acreditado. Exige-se também uma autoridade capaz de se impor ao que se afirma. Ser livre para agir com isenção, concluir com acerto mediante a convicção. Não aceitar intromissão de ninguém, não permitir intromissão ou a insinuação de ninguém. Ser honesto e ter vida pessoal correta, é preciso ser honesto para ser justo. Ter coragem para decidir e para afirmar, ser competente para ser respeitado. Perícia judicial. Perícia médica no sentido amplo, segundo Alcântara, é todo e qualquer ato propedêutico ou exame feito pelo médico com finalidade de colaborar com as autoridades administrativas, policiais ou judiciais na formação de juízo que estão obrigadas. Como eu já falei, o perito médico para o desempenho das suas atribuições precisa de uma sólida formação clínica, amplo domínio da legislação, profundos conhecimentos de profissiografia, disciplina legal e administrativas e atributos de caráter e personalidade, integridade, independência e equilíbrio, isenção de espírito, além da qualidade da comunicação e o bom relacionamento, conforme nos ensinam os compêndios de medicina legal. Sempre preocupados com a sólida e robusta compleição moral e técnica do sujeito. Semiologia pericial. Em perícia médica é diferente. O perito não investiga diagnósticos com base na história e o exame físico, procura sim constatar a doença ou a limitação alegada pelo examinado, que em geral já tem um diagnóstico firmado. No caso da perícia previdenciária, de mencionar a extensão do comprometimento e da capacidade de trabalho. É importante registrar tudo que for dito e observado durante a perícia médica, sem esquecer os dados negativos, cujas ausências são de suma importância em certas circunstâncias, e a boa descrição da atividade laboral e suas exigências cognitivas e biomecânicas, pois perícia previdenciária avalia a capacidade para o trabalho. Perícia médica previdenciária. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, constitui atividade médico-pericial administrativa e exige, em primeiro grau, para avaliar segurados no regime geral da Previdência Social. Funções privativas dos médicos no quadro da autarquia. Primeiro, emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários, inspeção de ambiente de trabalho para fins previdenciários, caracterização de invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais, execução das demais atividades definidas em regulamento. Para finalizar, os atos previdenciários com participação da perícia médica. O princípio da seletividade, instituído pelo inciso 3 do artigo 2º, enfatiza que não é a qualquer um dos segurados que venham a requerer benefícios que eles serão devidos, mas aqueles que preencherem certos requisitos, que são auxílio-doença, reabilitação profissional, aposentadoria por invalidez, reconhecimento de nexo técnico, auxílio-acidente, benefício de prestação continuada, pensão por morte, isenção de imposto de renda, enquadramento de exposições para aposentadoria especial.